Agora só algumas regrinhas de como interpretar. Ah, pastor, mas tudo isso que você falou não tira a credibilidade da Bíblia? Não, não tira. Porque nos pontos fundamentais a Bíblia não se diverge, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia é infalível, inerrante, inspirada. Porque Deus na sua soberania preservou. Regras para interpretar. Como eu interpreto então? Existe uma frase em latim que ficou muito famosa na Reforma Protestante. Esse era um dos meios principais que eles interpretavam a Bíblia ao ler. Esse termo em latim é orare et labutare. Orare et labutare. Orar e labutar. Orar e trabalhar. Por que orar? Porque a Bíblia é divina. Foi Deus que escreveu. Eu preciso da luz do Espírito Santo para interpretar. Eu preciso do discernimento, da pulsão do Espírito Santo, que ela é divina. Foi Deus que escreveu, eu preciso saber. E labutare, porque a Bíblia tem gramática, foi escrito com alfabeto, com letra, tem uma história, ela é humana, ela precisa ser interpretada. Então eu oro para Deus me dar discernimento, me dar luz, mas eu trabalho, leio comentários, faço exegese, leio no grego, leio no hebraico, ralo na sua interpretação. Então essa era uma das maneiras que o povo da Reforma usava para interpretar a Bíblia. Oração e estudo, orare et labutare. Então nós devemos fazer a mesma coisa. Não adianta só orar, pedir Deus fala, Deus mostra, Deus não. Você precisa ter comentário, dicionário, história, precisa ralar, porque senão você fica místico. Mas não adianta só o labutare também, porque se só labutar, você vai virar um crítico, um teólogo seco, frio, vazio, murcho, que relativiza. Não, orar para quê? Jejuar para quê? Santificar para quê? Se torna relativizado. Então é ortodoxia e piedade. Orare et labutare. Segundo, regras para interpretar. Primeiro, oração e estudo. Segundo, eu devo saber o tema, o enredo da Bíblia. Antes de ler, se eu ler com a perspectiva do tema central, eu vou ter uma interpretação mais próxima do que Deus quer falar. Então, antes de ler esse livro, qual é o tema principal? Qual é o enredo? Qual é a trama? Qual é a espinha dorsal do livro? A mensagem central da Bíblia é a história da redenção. O que Deus faz pelo homem através da morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação do seu Filho. Então, eu leio Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, sabendo que o enredo principal daquele livro, ele vai discorrer nas histórias, vai passar pelos profetas, vai chegar nos apóstolos, lá na ilha de Patmos, Cristo, Deus fazendo uma obra pelo seu povo através de Cristo. Assim você vai ler e interpretar de maneira correta à luz do tema principal. Terceiro, como interpretar, regras para interpretar a Bíblia. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Esse aqui é fantástico, esse aqui é o que o urso gosta, não é? A Bíblia é o seu melhor intérprete. O que é isso? Textos mais fáceis interpretam textos mais difíceis. A Bíblia é só uma intérprete. Como assim? Pastor, é pitonisa de Endor. É pitonisa. Viu Samuel, sabe? Todo mundo, é pitonisa de Endor. O quê? Quem às vezes você nem conhece, né? Saul vai consultar uma feiticeira para invocar o espírito de Samuel. Samuel foi o último dos juízes, juiz, profeta e sacerdote. Ele ministrava na época do reinado do primeiro rei, Saul. E o homem era dependente dele, Saul. Samuel morre. Saul, desesperado para buscar uma palavra, vai consultar uma adivinha, uma médium, uma bruxa. E ali, quem sobe lá, quem baixa lá, aparece Samuel. E a Bíblia diz, Samuel! Então, é um texto que dá margem para o espiritismo. Olha lá, Samuel reencarnou, apareceu, era uma sessão mediúnica. É um texto difícil. Tem maneira de se interpretar ele. Mas eu vou para outros mais fáceis. A Bíblia apoia o espiritismo? Não. Hebreus 9:27. O homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Deus está claro aí sobre o espiritismo. Pronto.
Deuteronômio 18. Não achará entre ti quem consulta os mortos, nem necromante, nem adivinho. Aquele que faz tal coisa para o Senhor é abominação. Pronto, Deus está falando que o espiritismo é uma abominação. Textos mais fáceis. Textos que testificam clara. Porque a imagem, pastor. Porque a Maria. Não, tem textos claros. Então, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Textos mais fáceis interpretam textos mais difíceis. Eu não preciso ficar ali pelejando com a pitonisa. Será que tem espiritismo? Não tem espiritismo? Tem outros textos que Jesus, que Deus, condena o espiritismo. Então, regras para interpretar. O Antigo Testamento é interpretado à luz do Novo Testamento. Como que você interpreta o Antigo Testamento? Você tem que ter o conceito do novo no seu coração. Por exemplo, no nosso conceito, para que serve sacrifício? Nós vamos excluir o Antigo Testamento? Não. Mas como ele vamos usar? Você vai oferecer animal aqui? Não. Você vai guardar dias? Não. Você vai fazer isso, isso, isso? Não. O escritor de Hebreus diz o quê? Que o Antigo Testamento, a lei cerimonial, os rituais eram sombras das coisas que iam vir. Eu interpreto o Antigo à luz da encarnação do Verbo, o Cordeiro Pascal, Cristo, o sacrifício sendo oferecido num espeto de madeira, a morte na cruz. As leis cerimoniais apontam para as leis morais do Novo Testamento. Então eu interpreto o Antigo à luz do Novo, né? Porque tem costumes, tem circunstâncias no Antigo Testamento que não são usadas. O escritor diz que entrou em caducidade, obsolescência, arquétipos, fim. A ordem levítica caiu no ano 70, quando o templo foi destruído por Tito, e agora é uma ordem segundo Melquisedeque. Então você interpreta o Antigo à luz do Novo, com a convergência toda na obra e na pessoa de Cristo e dos apóstolos. Então você lê assim. Estou terminando. Outra regra para interpretar a Bíblia: o texto quer dizer o que o autor quer dizer. Interessante isso, né? Os pentecostais, os carismáticos, por exemplo, falam coisas que não tem nada a ver. O que o texto quer dizer? O que o autor queria dizer. Então levo em conta o pano de fundo histórico. Por que Paulo pregou aquilo no Areópago? O Deus que fez o céu e a terra não é servido por mãos humanas, como necessitando de coisa alguma. E nem habita em templos feitos por mãos humanas. Dele vem o ar, a respiração, nele nos movemos e estamos vivendo. O que o autor quer dizer? Eu vou tirar aquilo ali para criar uma doutrina? Não. Paulo está fazendo um discurso criacionista. Ele está indo no Areópago, ele está em Atenas, ele está na capital da idolatria, ele está no contexto greco-macedônio. Não se cria, não se tinha a ideia de um Deus, de uma religião monoteísta, de um Deus triuno. Paulo vai então, ele não vai dizer de Jesus, ele vai dizer da criação. Então eu vou saber o que o texto quer dizer, o que Paulo quis dizer. Ele vai provar para eles que existe um só Deus, é o Criador de todo o céu e da terra, e aí até chegar em Jesus. O sentido natural tem que ser preferido ao sentido figurado. Como é que é? Sempre quando você lê, você tem que ver o sentido literal, natural. Ele deve ser preferido. Por exemplo, quem não crê será jogado no inferno. Não, inferno é figurado, não existe. Não, sempre opta pelo literal, pelo natural. Inferno é inferno. Só opta pelo sentido figurado quando for explícito. Eu sou a porta. Você não falou literal? Jesus é uma porta. Jesus não é uma porta, não tem maçaneta, é figurado. Ele está dizendo que ele é a maneira, ele é o método que eu chego a Deus, a porta. Mas sempre quando ler, opte pelo sentido natural. Por quê? Porque a nossa geração já estragou a interpretação. Os neopentecostais só interpretam no sentido figurado, tudo é figurado. Não, aqui pé não é pé, aqui vinho não é vinho, aqui Jesus não cansou, aqui não foi sangue que ele suou, é tudo figurado. Não, é natural, é literal. E último, o texto deve ser interpretado
à luz do seu contexto. À luz do seu contexto. O que quer dizer isso? Texto sem contexto é pretexto para uma heresia. O que mais gera seita, engano? A pessoa está pregando, está evangelizando, está ensinando, está escrevendo livro, e ela está usando a Bíblia, mas um texto fora do seu contexto. O que é o contexto? Versículos anteriores e versículos posteriores ao texto vão definir o que o texto está dizendo. Então nunca traduza um texto fora do seu contexto. O que é o contexto? É assim, ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual que é o contexto? Quem falou esse texto? Jesus. Para quem falou? Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um príncipe dos fariseus. Que época que foi? Aí você vai chegar na interpretação correta. Nunca interprete um texto fora do contexto. Por exemplo, um texto que muitos interpretam de forma errada. Hebreus 12,15. Que nem uma raiz de amargura brotando vos prive da graça de Deus e vai. Está vendo? Você não cumprimentou o irmão, ele está com raiz de amargura. Está vendo? Você falou duro com o irmão, ele ficou com brotou a raizinha, cresceu e virou uma coisa que está causando bloqueio. Não é isso que o texto quer dizer, não tem nada a ver. Raiz de amargura lá é adorar outros deuses e achar que vai ter paz com Deus. Mas como você sabe disso? Por causa do contexto. O escritor de Hebreus era versado no Antigo Testamento. Ele conhecia muito da Torá. Ele usou um texto de Deuteronômio 29:18, que os israelitas estavam adorando outros deuses e esperando ter paz com Deus. Ou seja, o texto está falando de apostasia. A raiz de amargura é apostasia. Cuidado para não se desviar da verdade, cuidado para não adorar outros deuses, achando que Deus vai aprovar. E muitos se contaminem. Aí vai dizer de Esaú, que trocou sua primogenitura por uma lentilha. O que tem a ver Esaú? Olha o contexto. Com raiz de amargura, de ficar ferido com o irmão. Está falando que Esaú apostatou. Então o texto de Hebreus 12:15, raiz de amargura, fora do seu contexto, é uma ferida que eu tenho, brotou contra o irmão, está ali. No seu contexto, é apostatar da fé. É apostatar servir outros deuses. Então, essas são algumas regras para você interpretar as Escrituras.